O segmento de transporte de carga sempre foi muito dinâmico e a quarentena imposta pelo coronavírus colocou esse setor ainda mais em evidência, deixando assim diversos gestores em estado de atenção. O desafio de lidar com a urgência de alta demanda de suprimentos, como alimentos e medicamentos, e ao mesmo tempo com a falta de matéria-prima e mão de obra, é cada vez mais latente. Sendo assim, a pergunta que fica é: como gerir a sua empresa em tempos de crise? Quais as perspectivas do mercado de transporte de cargas para esse ano tão atípico? Em nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Fique ligado! A rápida disseminação do coronavírus no mundo teve um grande impacto nos mercados globais de transporte, com a queda na demanda por mercadorias da China afetando tudo, desde navios, porta-containers e até petroleiros. Aqui no Brasil, as entidades que representam o setor estão em constante diálogo com os transportadores, monitorando todas as medidas adotadas por órgãos públicos e privados. Vale destacar que a situação exige, sobretudo, planejamento e responsabilidade, pois somente dessa forma será possível garantir o suprimento de itens relacionados à saúde pública, ou seja, itens relacionados à higiene pessoal, medicamentos, alimentos e material hospitalar, bem como outras prioridades. O coronavírus fez com que portos, aeroportos e parte do mercado de importação tivessem as suas atividades reduzidas. Bens de consumo considerados não essenciais, como vestuário e eletrônicos, tiveram consumo reduzido e, consequentemente, o transporte. Da mesma forma, o setor automotivo também está sendo impactado durante a pandemia do coronavírus, já que comércio e produção foram reduzidos graças a tantas incertezas do mercado. Veja uma relação de setores impactados pela pandemia. Setor de carga aérea, ou aqueles que atuam com cargas de entrega expressa aérea. Setor portuário, sobretudo empresas que sobrevivem do transporte de containers. Empresas de logística que não atuam com transporte de bens essenciais. Operadores logísticos fortemente dependentes do setor automotivo. Empresas de logística que atuam com eventos e logística promocional. Uma pergunta muito comum neste momento é se as transportadoras estão conseguindo enfrentar essa crise. E a resposta é sim. As transportadoras estão conseguindo suprir a demanda por itens de primeira necessidade e garantir o abastecimento da população. Mas vale lembrar que apesar disso houve uma redução de 26,14% no volume de cargas transportadas desde o início da pandemia no Brasil. Isso de acordo com os dados do Departamento de Custos Operacionais da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Por isso nunca é demais ficar atento no aumento dos custos com armazenamento que toda essa situação deve gerar, e mais uma vez a capacidade de planejamento e articulação dos gestores será colocada em prova para que o aumento nos custos não seja tão significativo e compensado pelo aumento da demanda. Embora ninguém saiba quando a pandemia vai acabar, de fato, em alguns países como na China e nas nações europeias as atividades já foram retomadas aos poucos. No Brasil, algumas cidades também começaram a dar os primeiros passos para o fim do isolamento. Isso significa que as empresas que souberem aproveitar o momento para planejar novas estratégias de trabalho estarão um passo à frente das demais. Na verdade, é preciso que os negócios do setor de logística estejam preparados para manterem suas atividades mesmo em um cenário de imprevisibilidade. De acordo com a análise da empresa Bain & Company, em tempos de crise existem alguns cenários semelhantes ao que já vivemos algumas vezes. Em um primeiro momento, chamado de período de choque, os impactos econômicos são mais fortes, embora produtos de alimentação e higiene passem a ter uma demanda maior. Isso ocorre pelo pânico e incerteza, condições que levam as pessoas a quererem estocar produtos. O segundo momento, conforme a análise, é de recuperação. Ele acontece normalmente após uma queda maior nas atividades, uma vez que os produtos estocados foram consumidos e as pessoas passam a fazer novas compras. Por fim, vem a estabilização, quando os consumidores voltam a comprar os itens que ficaram de lado durante a crise. É o efeito de demanda reprimida. Desde a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil, em 26 de fevereiro, fomos desafiados a nos adaptar ao modelo de trabalho em casa, conhecido como home office. Postura essa culturalmente pouco adotada pelas transportadoras. Mas isso tudo com o objetivo de manter maior parte das atividades empresariais e principalmente para que não houvesse interrupção na prestação de serviço. O resultado disso foram as mudanças de comportamento, ações promovidas para preservar o quadro de funcionários e evitar as demissões em grande escala.
Em recente estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte, 34,1% das empresas alternaram os funcionários em turnos de trabalho, 32,1% concederam férias coletivas e 29,5% utilizaram banco de horas. Além de se planejar e acompanhar todas as notícias e determinações do governo, o que devemos fazer diante deste quadro é cuidar, sobretudo, da nossa saúde e dos nossos colaboradores. Lembre-se, essa situação vai passar. Devemos agora preservar vidas, garantir que itens básicos cheguem aos consumidores finais. O setor de transporte não pode parar. As empresas que souberem aproveitar esse momento para rever suas estratégias, adotando ações para reestruturar os negócios e garantir a segurança, com certeza estarão à frente das demais, quando chegar o cenário de estabilização pós-coronavírus. Nesse contexto, o uso da tecnologia fará toda a diferença para a gestão eficiente dos negócios logísticos e do transporte. Bom pessoal, quero agradecer a sua atenção e vou encerrar convidando vocês a visitar o nosso site insignainfo.com.br. Clica lá. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!